saints and declare your glory. As with one voice we acclaim. Certamente, existem bons sacerdotes. Deus não pode deixar a igreja absolutamente sem bons sacerdotes. Mas, não os procure na mídia, tocando violão, ou fazendo debates em mesas redondas diplomáticas. Os bons sacerdotes não são estimados pela mídia, porque eles seguem a tradicional e imutável doutrina de Cristo. Não procure os bons sacerdotes amorenando-se nas praias, ou pulando em forrós. Porque os bons sacerdotes não vão a esses lugares. Os bons padres estão adorando o Santíssimo Sacramento de joelhos, e rezando pelo povo, e também pela conversão daqueles que se desviaram da sã doutrina. Não procure os bons sacerdotes dando aulas nas faculdades de teologia, que se multiplicam por aí. Lá, praticamente, só podem dar aulas padres comprometidos com heresia modernista. Os bons padres falam simplesmente, e não se exibem, falando em experiências carismáticas, em crise existencial, nem em dialética ou praxis. Os bons padres falam da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e da sã doutrina. Não procure os bons sacerdotes entre aqueles que profanam a missa, gingando e se rebolando, e fazendo o povo rebolar na hora da comunhão. Os bons padres respeitam o Santíssimo Sacramento, eles apenas rezam, e não rebolam. Não procure os bons padres entre os padres joviais bonitinhos, com brinquinho nas orelhas, bancando mocinhos, falando gíria, em grupos de jovens com piercings, e moçoilas, devotamente decotadas e de mini saia. Os bons padres não fazem força para serem simpáticos, e condenam as modas que ofendem a Nosso Senhor, como disse Nossa Senhora em Fátima. Não procure os bons padres entre os que fazem sermões superficiais, e que se preocupam mais em falar de política do que em falar do Evangelho. Os bons padres falam pouco, falam do céu, rezam muito e estudam, sobretudo, rezam. Não procure os bons padres entre os que defendem Bergoglio, que são moderninhos e adaptados ao mundo, que organizam o baile e o carnaval da paróquia, que defendem a união homossexual. Os bons padres fogem das diversões mundanas, são penitentes e amantes da verdadeira doutrina. Não procure os bons padres entre os que se vestem como janotas, com roupas da moda. Os bons padres usam batina preta e as vestimentas tradicionais da igreja. Não procure os bons padres entre aqueles que fazem muitas campanhas vistosas e filantrópicas. Procure entre os que rezam o terço, querem suas capelas pobres, ou mesmo andando pelas ruas. É bem difícil hoje encontrar um bom padre. Por isso é que o povo está tão afastado de Deus. Disse a mãe de Jesus, a Melanie, dia 21 de novembro de 1878, em La Salette. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança, e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida, crucificam de novo meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu e clamam por vingança. Deus permitirá a velha serpente introduzir divisões entre os que reinam, em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão tormentos físicos e morais,